Olá pessoal, aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio de vocês e das entidades para o nosso mandato no Conselho de Administração. Ele vem sendo fundamental para ajudar na democratização e na fiscalização das ações do banco e também para levar o olhar dos empregados para a alta administração. É uma dura batalha, mas que vale a pena pela função que a gente exerce. A Caixa realiza nesse momento os encontros estaduais e o CONECEF, fóruns históricos e importantes da categoria. É um momento de reflexão, de análise da realidade, definição de ações e políticas em prol da qualidade de trabalho e vida dos empregados e também da defesa em prol do banco da Caixa se manter como uma empresa pública. Em consonância com sua função pública e expertise, advinda principalmente como do fato da Caixa ser a principal gestora dos programas sociais, o banco se superou neste momento, quebrou o paradigma do atraso tecnológico, criando aplicativo, canais e poupança digital, nessa que talvez seja a sua principal tarefa nos seus 159 anos de vida, que é atender em tempo recorde praticamente metade da população brasileira. Afinal, em torno de quase 100 milhões de brasileiros estarão passando pela Caixa para receber o auxílio emergencial, o benefício e o FGTS. Depois do anúncio do pagamento do auxílio emergencial pelo governo, o que se viu foi aglomerações, filas gigantescas na porta das agências e das lotéricas, causando tumultos, inclusive casos de agressão aos empregados. Isso é fruto do descaso e da falta de planejamento do governo federal e também o fato de você ter brasileiros desesperados, acuados por uma crise social e de saúde que já se desenhava antes mesmo da pandemia por falta de investimentos no país e que se agudizou. Tal como os profissionais da área de saúde e de outros setores, os empregados da Caixa, mesmo sob risco de contágio e sob pressão do banco, foram para a linha de frente garantir atendimento a essa população. Os que ficaram em teletrabalho tiveram cobrança redobrada e trabalharam muito mais horas do que o normal. Mesmo com as cobranças, a pressão do movimento sindical que garantiu o mínimo de condições de segurança para os empregados durante a pandemia, redução do horário de jornada e atendimento e também o home office, mesmo com essas ações nós tivemos aí vários colegas infelizmente infectados e a tragédia de alguns que faleceram e também, lógico, milhares de pessoas que faleceram se tornou uma tragédia humana no Brasil e no mundo. Algo extremamente lamentável. O que ficou para a sociedade desse processo da Caixa é que se o Estado hoje conta com um banco público do porte da Caixa, que pode ser usado em momentos de calamidade pública e na execução de políticas anticíclicas, é porque ao longo de muitos governos, inclusive o atual, os empregados, as entidades e os movimentos levantaram a bandeira da manutenção do banco público frente às iniciativas de privatização. Mas mesmo diante dessa crise, da situação precária que vive o Brasil, o governo autoritário e irresponsável, através do Ministério da Economia, no dia 22 de junho, fez a apresentação de um plano chamado A Reconstrução do Brasil, que nada mais é do que a entrega do patrimônio público brasileiro para as empresas privadas e multinacionais e também um rol uma listagem grande de ações para retirar direito dos trabalhadores. Mesmo nesse plano apresentado, o governo ratifica o desejo de privatizar todo o patrimônio público brasileiro. E a coisa é tão grave, tão complicada, que nessa apresentação, por exemplo, ele lista a precificação de ativos de várias empresas. No caso da Caixa, precificação das áreas de seguro, cartões, loterias e hastre, que são as áreas que eles querem privatizar. Para provar que eles querem entregar o patrimônio público a troca de banana, nessa precificação eles comparam fevereiro desse ano, antes da pandemia,
eles dizem lá que os ativos da Caixa, a precificação estaria em torno de 147 bi, e em abril, depois da pandemia, em 100 bilhões. Portanto, caiu a precificação dessas operações, e mesmo assim o governo vai lá e ratifica que quer vender, dando de mão beijada, querendo dar de mão beijada o patrimônio brasileiro, querendo, porque nós não podemos permitir. É fato que isso mostra que é fundamental a defesa do patrimônio público e a defesa da Caixa. Nós sabemos que podemos contar com a população, porque mais do que nunca a população sabe da importância que tem a Caixa na vida delas, principalmente agora com esse atendimento. Por essas razões, nossa função primordial agora é não permitir a privatização das operações da Caixa, porque privatizar as operações é privatizar o banco, é diminuir a sua capacidade e a sua autonomia para fazer investimentos fundamentais para o Brasil superar a crise, investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. Então, nossa função principal aí nesses encontros é discutir ações para não permitir que isso ocorra. Por último, eu quero aqui desejar para vocês muita resiliência. O momento de fato é difícil, mas em breve, tenho certeza, sairemos todos juntos desse momento, e muita esperança, fé e coragem para todos vocês. Vamos juntos vencer essa batalha.